Jesus, a resignação. Lembrar que só o Senhor é Deus e o que Ele criou ninguém descriará. Templo, sois templo do Senhor, ó homem, segue em frente, semeia esse amor. Templo, ninguém destruirá, pois Deus fez por amar a sua criação. Faz a caridade, o bem, sem escolher a quem e sem ostentação. Olha que o inferno só existe pra quem ainda insiste em viver na escuridão. Templo, sois templo do Senhor, ó homem, segue em frente, semeia esse amor. Templo, ninguém destruirá, pois Deus fez por amar a sua criação. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. Olá, meus amores! Depois desta oração, só podemos continuar nesta mesma vibração. Um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Eita Lelê, amores da comunidade espírita Nova Era, juntinho com a nossa querida Transvale 107.1. Eita Lelê, a nossa FM. E estamos aqui hoje para falarmos mais uma vez de Evangelho. Quão importante é estarmos constantemente falando do Cristo, trazendo os seus ensinamentos para que nós melhoremos a nossa vida. E como precisamos melhorar a nossa vida? Eita Lelê! E descobrirmos por que nós passamos por tantas situações e o que nós podemos fazer para melhorar tudo isso. Portanto, o nosso tema de hoje é por que sofremos? Eita Lelê! Quantas vezes a dor vem, bate a porta e nós dizemos, mas por que comigo? Parece até que Deus se esqueceu de mim, porque sofro tanto assim? E às vezes abrimos para a lamúria, para as queixas e vamos ali padecendo tanto e constantemente. Às vezes até levantando a pá contra o Senhor, como bem diz o Evangelho, levantando a voz contra Deus e falando coisas que não deveríamos. Mas vem a abençoada doutrina espírita para nos explicar a razão das nossas dores e dos nossos sofrimentos. E vou contar a historinha que está lá no livro Jesus no Lar, que intitula-se A Razão da Dor. E Jesus, vendo que a sogra de Pedro estava reclamando, querendo saber por que de tanto sofrimento, por que a dor chega, por que de tantos dissabores na vida, vem Jesus calmamente, diante dos questionamentos, ele conta a história e diz que havia
um homem que desde o seu nascimento 2 anjos cuidavam. E esses anjos tratavam para que esse homem crescesse bem, para que ele, quando criança, recebesse toda a ajuda possível. O ar era limpo para que ele respirasse um ar abençoado. Não lhe faltava comida, não lhe faltava carinho, não lhe faltava amparo. Tudo era trabalhado para que este ser crescesse e se desenvolvesse sem que nenhum mal acontecesse a ele. E assim, esta criança se desenvolveu, foi crescendo, se tornou adolescente, se tornou adulto, se tornou um homem. E esses anjos ali sempre amparando, socorrendo em tudo que ele precisasse. E lá um dia, este homem entrou numa situação criada por ele mesmo. E essa situação que ele entrou, lhe trouxe sofrimento. E este homem, nesta hora, se revoltou, bradou, blasfemou, falou tanta bobagem, se revoltou, entrou no processo das queixas e se voltou até contra os próprios anjos que o socorria. E o anjo foi ao Senhor buscando saber o que fazer e que ia interceder novamente para socorrê-lo. E aí o Senhor disse que não. Que deixasse aquela criatura ingrata e teimosa passar pelos seus bons bocados que por ela foi criado. E assim, este homem, ele rolou de sofrimento em sofrimento, dor após dor, durante a sua vida. Até o dia em que ele, cansado do sofrimento, ele despertou e passou a reconhecer o amor de Deus, o amor dos anjos, o amor e a proteção divina. E Jesus conclui a historinha dizendo que essa é a razão da nossa dor, porque envolvidos no orgulho e na vaidade, nós vamos procedendo de maneira equivocada, vamos nos revoltando e vamos nos complicando mais e mais na estrada. Mas lá um dia, ao despertar, e nesse despertar, nós reconhecemos o valor, o amor de Deus e retomamos a estrada correta, a estrada do bem. Então, por que sofremos? Sofremos por conta das escolhas que nós fazemos. Sofremos por conta do nosso proceder. Está lá no Evangelho, capítulo 5, aonde nós encontramos bem-aventurados os aflitos, quando a liçãozinha diz para nós que se nós interrogarmos bem a nossa consciência, nós vamos perceber que somos os artífices dos nossos sofrimentos. Que se interrogarmos a nossa consciência num sentido claro, nós vamos perguntar: se eu não tivesse feito isto ou aquilo, se eu não tivesse dito isto ou aquilo, eu não estaria passando por esta situação agora. Só que, na maioria das vezes, nós não interrogamos a nossa consciência com relação aos nossos atos. Nós fechamos os nossos ouvidos, fechamos os olhos para não enxergarmos também. E assim vem a dor. E ainda o Evangelho nos explica com clareza que nós temos as causas anteriores das nossas aflições, que são aqueles sofrimentos que nós estamos abraçados hoje e dos quais nós não conseguimos nos desvencilharmos de jeito e maneira, porque nós contraímos, nós precisamos hoje andar com ele. Não conseguimos nos libertar, mas podemos aprender a lidar com eles, a conviver com eles. Porque diz que nós temos os problemas, agora sofrer é opcional. Então, o Evangelho vem nos ensinar a lidar com as dificuldades das quais nós não conseguimos nos desvencilharmos, porque foram criadas por nós. Se nós construímos mal um edifício, quem é que vai ter que desmanchar esse edifício para reconstruir? Somos nós. Somos nós. Então nós temos as causas anteriores, aonde em um tempo passado nós não demos valor à amizade, não demos valor à família,
às vezes tivemos dinheiro demais e usamos mal. Então, muitas coisas que nós nos equivocamos e que hoje vem em formato de dor e de sofrimento. E olha que esta dor, este sofrimento, ela não escolhe classe. Ela chega para todas as criaturas, sejam ricas ou sejam pobres. Todos nós aqui na Terra, porque é um planeta de provas e expiações, aqui nós estamos nesta escola para nos desenvolvermos, para aprendermos a agir cada vez melhor, embora muitas vezes nós nos esqueçamos disso, mas estamos aqui neste planeta de provas e expiações para isso. Então não há um ser vivente que seja plenamente feliz. Nós temos estados de felicidades, mas temos sempre o quê? Um contraponto. Temos sempre um problema aqui ou ali. Se não for conosco, é com alguém ligado ao nosso campo familiar ou são nossos amigos, enfim. Nós estamos sempre em contato com algum problema nosso ou de alguém. E é preciso que nós aprendamos a viver, para que, aprendendo a viver, nós diminuamos a cota do sofrimento. Por que diminuir? Porque existem muitos sofrimentos que são criados aqui agora. Aí nós vamos para as causas atuais das aflições. E são essas causas atuais, eita Lelê, são os maiores motivos das nossas dores hoje, são as causas atuais das nossas aflições. Porque são aqueles problemas que nós não precisaríamos passar, que não reencarnamos para passar. E passamos porque nós assim escolhemos. Porque vamos nos deixando arrastar, como diz a historinha do Jesus no Lar, nós vamos nos deixando arrastar pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência, pela ganância, pelo apego. Olha só quantos itens nós conseguimos encontrar aqui. E ainda tem mais alguns que eu devo estar esquecendo. Mas o próprio apego traz sofrimento? Traz. Nós nos apegamos a pessoas, nós nos apegamos a coisas e sofremos por conta disso. Dentro do apego, mesmo conhecendo a doutrina espírita, nós não nos preparamos para convivermos com o desencarne, com a partida dos nossos entes queridos, com a partida dos nossos amigos. E muitos de nós ainda entramos no processo de desarmonia, de desequilíbrio quando alguém desencarna, porque o apego é tanto que muitas vezes nós queremos a pessoa ali sofrendo em cima de uma cama do que liberta através do desencarne. Nós ainda não conseguimos, não nos preparamos para compreender profundamente o que é o desenlace. E ainda há um sofrimento, ainda há uma dor. E não estou aqui me referindo à questão do sentimento que é natural, da falta, da saudade, da separação. Não estou me referindo a esse luto que se vive ao ficar longe de alguém. Me refiro ao apego que traz o desespero, que faz com que a pessoa se aprofunde no sentido de não querer mais viver. Nessas situações que levam muitas criaturas a situações deploráveis, porque é claro que diante de um desencarne, nós temos os nossos sentimentos, que é muito natural. É separação, é devolução para o plano espiritual. Há a lágrima que é necessária, que é correta, porque se nós levamos alguém na rodoviária, num ponto de ônibus, no aeroporto, e vamos ficar muito tempo longe desta pessoa, nós sentimos, nós nos entristecemos e nós choramos. Então é natural esse sentimento diante da separação. O que não é compreensível é o desespero. O desespero. Então nós vamos vendo que esse tipo de apego a pessoas, a coisas, tem nos trazido muita dor, muito sofrimento. Esse egoísmo nosso de não pensarmos no semelhante, de não compartilharmos as coisas, esse egoísmo que nos leva à vaidade, que faz com que nós sejamos prepotentes, que faz com que nós nos vistamos
de preconceitos, de discriminação. Nós vamos olhando para os outros de cima. E quantos problemas nós vamos arrecadando pela estrada diante dessa atitude, diante desse comportamento. Vamos caminhando indiferente à dor do nosso semelhante, no sentido de que se comigo tudo está bem, não importa o que ocorra com o outro. E assim nós vamos vendo o estado de violência crescendo e vamos sendo também envolvidos por esta violência, porque a nossa indiferença traz o descuido, traz a falta de zelo, a falta de cuidado, e nós deixamos de ser caridosos para com aqueles que necessitam do amparo, da caridade, e nós vamos tornando essas criaturas cada vez mais o que? Indóceis diante da própria vida. E assim se tornando, o que acontece? Acontece o desequilíbrio. E nós estamos vendo o que no nosso planeta hoje? Um mundo de desequilíbrio. Nós estamos vendo uma violência crescente. Nós estamos vendo o sofrimento e a dor batendo em todas as formas de uma maneira incomensurável. E não é por conta da lei de causa e efeito do ontem, não. São leis de causa e efeito que nós estamos gerando aqui agora, diante da nossa incompreensão. Nós mesmos, enquanto espíritas, estamos faltando com esse espírito de tranquilidade, espírito de serenidade, espírito de paz. E assim as coisas vão acontecendo e nós vamos dizendo, mas por que eu sofro? Por que comigo? Se eu estou no centro, se eu sou um trabalhador, se eu sou um dirigente, se eu sou. Só que não basta estar nessas atividades. É preciso que nós paremos um pouco para olhar para a nossa vida e nós vejamos o que estamos fazendo conosco. Qual o grau de tranquilidade que nós estamos tendo diante das dificuldades? Os conselhos nós estamos escutando, sejam eles vindos de encarnados ou de desencarnados? Pois é. Estamos orando para o nosso anjo guardião. O Evangelho diz para nós, o Evangelho não, o Livro dos Espíritos, que o nosso anjo da guarda, eles conversam conosco através da intuição, que nos trazem orientações diversas para a nossa existência e que muitas vezes nós não damos atenção a essas orientações porque esses pensamentos que chegam são pensamentos que vão de encontro àquilo que nós queremos, àquilo que nós desejamos. Por que sofremos? Sofremos porque fazemos as nossas escolhas e essas escolhas não são sábias. Nós temos dificuldade, como diz Emmanuel, em conjugar o verbo tolerar. Hoje nós estamos nervosos, ansiosos, estressados, estourando e explodindo com tudo e qualquer coisa. Aí depois vem o prejuízo na saúde. De quem foi a culpa? O Evangelho diz que muitas vezes nós acordamos para essa realidade quando já não há mais tempo. Esse despertar onde nós dizemos, se eu pudesse, faria tudo diferente, faria tudo de uma outra forma. Mas que outra forma se o sol da vida já se põe no horizonte, diz o Evangelho. E só resta esperar agora uma nova reencarnação, para que, através dessa nova reencarnação, a criatura vá e refaça o seu caminho e recomece a sua existência, fazendo tudo de uma maneira diferente. Mas, se há essa possibilidade de fazer tudo de uma maneira diferente numa próxima existência, por que não fazê-lo nessa? Por que não começar a ter consciência ainda aqui? Por que não buscar o equilíbrio, a saúde, através da mudança do comportamento, através de pensamentos diferentes, através de uma ação
mais coerente, mais direta na sociedade, sendo útil, sendo um instrumento de auxílio, de paz, trazendo orientações novas para aqueles que ainda se encontram na obscuridade. Por que não aproveitar o tempo, diminuindo o sofrimento nessa existência? Porque já que estamos aqui, e é um planeta de provas e expiações, sabemos que aqui vamos nos encontrar com muitas lutas, com muitas dificuldades. Por que nós vamos piorar essa situação? Por que nós não conseguimos, nós que já temos esse conhecimento da luz do Evangelho, por que não buscamos um caminho mais pacífico? Por que não buscamos mais saúde, não só para o corpo, mas também a saúde para o espírito? Porque as escolhas que nós fazemos, o estado mental a que nós nos entregamos, nós trazemos para nós consequências graves, consequências sérias, que vão repercutir no corpo físico. E esse corpo físico, ele é necessário para o quê? Ele é necessário para o nosso transitar aqui, para o nosso resgate. Aí, eita lelê, quando vem os problemas, nós vamos dizendo o quê? Que a culpa foi do outro, ou que a culpa está na nossa existência passada, porque é o nosso karma. Nem sempre é o nosso karma, nem sempre é a culpa do outro. Muitas vezes está mesmo em torno de nós, na nossa teimosia, na nossa forma de ver a vida, no querer respirar o ar do outro sem aceitá-lo do jeito que ele é, sem respeitar o direito do outro, querendo muitas vezes atingir objetivos por caminhos escusos, ou não tendo a prudência necessária para administrar a própria vida. Quantos sofrimentos advêm por falta de cautela? E isso o Evangelho já nos fala. Nós vamos... Sabe aquele ditado dos antigos? Que vem e diz para nós, olha, coloque o seu chapéu aonde a mão alcança. E muitas vezes nós colocamos o chapéu aonde a nossa mão não alcança. E depois ficamos no desespero, pulando para tentar alcançar o chapéu de volta, mas não temos condições para tanto. Aí vem as noites mal dormidas, aí vem os problemas de saúde, aí vem as exasperações, porque são dívidas que crescem, são problemas que se amontoam cada vez mais e mais sobre a cabeça humana, e a criatura acaba transitando na vida em desespero, sem sossego, sem paz, e levando intranquilidade também para outras vidas. Tudo porque nós entramos no caminho desse sofrimento, nessa busca desse tormento voluntário. Quantas vezes nós nos envolvemos com coisas e pessoas que tantos conselhos vêm, que tantas palavras de alerta chegam, há tanto aquele não vá, e nós não ouvimos, nós não obedecemos. Porque, envolvido no orgulho, no ego exacerbado, nós queremos sempre fazer a nossa vontade. E dentro dessa nossa vontade, nós ainda costumamos dizer, a vida é minha, ninguém tem nada com isso. Só que a vida é nossa, ninguém tem nada com isso, mas quando o problema chega, atinge todos os familiares, atinge os amigos, e há que se ter um movimento para socorrer, para amparar. E às vezes, o nosso ato impensado, às vezes arrasta até a existência do outro, porque nós fazemos um caminho de efeito dominó que acaba envolvendo outras criaturas nas nossas tramas existenciais. Tudo isso por falta o quê? De atenção, por falta de obediência, por falta de disciplina. Que eu costumo dizer que nós vamos vivendo na vida assim, com essa dificuldade grandiosa de sermos disciplinados e sermos obedientes. E aí as coisas vão acontecendo e nós queremos depois que a espiritualidade dê jeito, que os espíritos cheguem e digam para nós o que fazer. Aí vamos dizendo que não suportamos a família, que não aguentamos mais, e não aguentamos mais isso e aquilo, quando na verdade nós somos os agentes desses problemas. Aí eu me lembro do livro Jesus no Lar,
quando ele chega pra gente e nos conta a história da visita da verdade. Que a visita da verdade, ela acaba visitando o cidadão, e este homem, ele convivia numa caverna escura, ele vivia nessa caverna escura e se lamuriava o tempo todo, se queixava o tempo todo do ar fétido, né, do local escuro, sempre se queixando. Aí vem o Senhor e manda a esperança. E aí esse homem, né, cria uma alma nova por algum tempo, daqui a pouco recai na mesma coisa. Aí o Senhor manda a fé. A fé chega, traz um ânimo novo, e esse homem, mas daqui a pouco, cai de novo na mesma lamúria. Aí o Senhor manda a visita da verdade. A visita da verdade, quando chega, ilumina todo o ambiente. E esse homem vê, nesse ambiente, que na verdade ele está chagado. Que todo o odor que ele sente emana dele. Que ele é o agente do ambiente fétido em que ele vive. E aí, nesta hora, o que fazer? A verdade chegou e iluminou. O que ele fez? Ao invés de aceitar a visita da verdade, para começar a trabalhar o seu eu, para sair daquela condição e fazer a sua asepsia, ele fugiu esbaforido para uma caverna mais escura, aonde pudesse ocultar mais e mais as suas chagas. E Jesus conclui a liçãozinha dizendo que assim somos nós diante da vida, diante da verdade, da visita da verdade. Né? Nós costumamos fugir, que a esperança chega, nós aí tomamos um ânimo. A fé chega, mas voltamos sempre, estamos assim, ó, em ondas. E quando a visita da verdade chega, que nos ilumina, são poucos aqueles que aproveitam essa visita para se renovarem, para se transformarem. Na maioria das vezes, nós buscamos fugas, aonde nós vamos fugindo da nossa própria verdade e vamos focando em outras coisas, ocupando a vida, o tempo, com outras realidades, para não nos ouvirmos, para não nos escutarmos, para não vermos como nós estamos. Então, nós sofremos por essas e outras mal traçadas linhas, por estes caminhos que nós escolhemos, por esses comportamentos que nós elegemos, e que muitas vezes caminhos esses que nos deixam cheios de empáfia e como se fôssemos o dono da razão, como se carregássemos a verdade real sobre a nossa vida e a vida do outro. E na verdade, nós não sabemos nada. Vivemos muitas vezes num engano, numa ilusão, numa mentira construída pelo nosso ego, pela nossa vontade de ser o que não somos. Por isso que o Evangelho vem fazer o trabalho conosco, para que nós nos encontremos. Por isso, Jesus chega e diz: sede o seu falar, se ensina um não. Por isso ele pede que nós procuremos essa verdade que liberta. Não é a verdade de uma religião para pregar e convencer o outro, não. Mas é a verdade que transforma, a verdade que faz com que nós entendamos a vida como ela é, para que nós não venhamos a fugir da nossa realidade, mas que nós aprendamos a botar os pés no chão e enfrentarmos as nossas lutas, as nossas dificuldades, sempre com fé, com esperança, chamando por Deus, pedindo o apoio e a orientação da espiritualidade para que nós possamos seguir de maneira correta, de maneira honesta, de maneira honrada, para que nós sejamos instrumentos de paz, que não saiamos por aí achando que podemos fazer o que bem entendemos, que o fato de sermos espírita não nos dá o direito para isso, para que nós não saiamos por aí criando problemas, criando confusões, porque às vezes a nossa palavra atrapalha. E às vezes é preciso que nós aprendamos a silenciar. Aprendamos com Jesus a riscar na areia antes de darmos as nossas opiniões. Desenvolvermos a serenidade, porque haverá dia em que vamos dar contas da nossa administração, a administração da nossa vida. Portanto, meus irmãos, estamos aqui a caminhos com o Evangelho para ouvirmos o que? A voz do Cristo, que chega para nós e diz: tenha calma, serene essa alma aí. Eita, Lelê, deixe de tanta agonia.
Busque a paz. Pare de tanto tormento. Sossegue. Veja os problemas que são seus e os problemas que não são seus. Veja aquilo que por hora você pode resolver e o que você não pode. Veja os problemas que você pode evitar na sua vida. Aprenda a carregar a sua cruz, mas carregue com alegria. Carregue sabendo que até aqui o Senhor nos ajudou, mas adiante o Senhor nos ajudará. Tenha calma para entender o problema e saber o que é que aquele problema vem dizer para você. O que é que você pode aprender com aquele problema para depois de resolvido você sair mais forte, sair uma pessoa melhor, uma pessoa mais amável, mais gentil, sair uma pessoa mais caridosa, com a capacidade de perdoar, de compreender. Por que sofremos? Sofremos porque somos arredios com as lições da vida. E quando nós nos portamos assim, dessa maneira, o sofrimento chega e chega em grau maior, porque há descontentamento. E como nós olhamos com descontentamento, fechamos a visão espiritual para a resolução do problema. Por isso, o que nós precisamos, além de entender por que sofremos, é sair dessa condição. Estamos aqui para nos melhorarmos a nível reencarnatório, justamente para deixarmos de sofrer. E não faz sentido estarmos aqui agora gerando mais sofrimento, mais desentendimentos, mais problemas. Vamos sossegar o passo apressado. Vamos dar mais atenção às orientações que o livro dos Espíritos nos traz, que o livro dos Médiuns nos traz, que o Pentateuco todo nos traz. E em especial o Evangelho. Esses livros que vêm mostrando para nós o amanhã, que vem mostrando a nossa estadia no plano espiritual, como ela pode ser, boa ou não. Que nós aprendamos com as lições da vida, com as coisas que estão em torno de nós, meus irmãos. Ouvirmos as palestras faz muito bem, mas melhor ainda é quando nós buscamos ouvir para viver, ouvir para transformar, ouvir para mudar. O Cristo nos espera. Todo o tempo Ele está dizendo: bem-aventurados os aflitos, mas os aflitos que sabem sofrer. Os aflitos que sabem sofrer. A todos os instantes, Ele está dizendo: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrareis o descanso para vossas almas. Para vossas almas cansadas. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O que Ele pede? Obediência à lei. Essas leis que nós temos tanta dificuldade, que achamos que é difícil. As próprias leis dos homens, que nós precisamos aprender a obedecer. A disciplina, como diz o Evangelho, começa primeiro pelas coisas que vemos, para depois ir para as coisas que não vemos. Porque Ele diz que se nós não temos a condição de amar o nosso irmão que estamos vendo, como vamos amar a Deus que não vemos? E se não conseguirmos amar o irmão que vemos na obediência da lei, como vamos amar a Deus que nós não vemos para obedecer às leis divinas? Então é preciso despertar. Nós estamos vivendo tempos de desafios na Terra. Tempos onde nós estamos vendo muita dor e muito sofrimento. Mas é preciso que nós que já aprendemos mais um pouco, possamos ser a luz no caminho sofrido do outro. Precisamos ser acolhimento. Precisamos ser paz e compreensão. Não faz sentido nós não aproveitarmos o tempo e nem andarmos por caminhos equivocados, promovendo dissensões e confusões. É preciso parar e entender
que a felicidade, que a paz, que todas as coisas boas que nós queremos, nós só vamos alcançar a partir do momento em que nós começarmos a mudar interiormente, começarmos a ter um processo de aceitação diante de determinadas coisas e, tendo essa aceitação, começarmos o trabalho de transformação pela força, no grito, na exasperação, no desespero, na inquietação. Nós não vamos resolver nada. Por isso que precisamos tanto do Evangelho. Por isso que precisamos tanto perceber que estamos aqui na Terra e que a Terra, apesar de toda a sua dificuldade, é um lugar belo, é um lugar onde nós temos a oportunidade de refazer a nossa estrada, de refazermos o nosso caminho. Por isso, aproveitemos, meus irmãos, a nossa reencarnação e façamos melhores escolhas doravante. Já aprendemos nesta noite porque sofremos. Sofremos por orgulho, por vaidade, por escolhas equivocadas, por ego exacerbado. Então aprendamos a transformar, aprendamos a amar, aprendamos o caminho da humildade, aprendamos o caminho da caridade, aprendamos a perdoar, aprendamos o caminho da simplicidade e aprendamos a entender que somos irmãos uns dos outros e que precisamos estar unidos para chegarmos em qualquer lugar que seja. Então, fica aqui a nossa mensagem, o nosso desejo do bem, pedindo ao Deus Pai de infinita misericórdia que nos abençoe, que nos guarde, que nos ilumine, que faça com que nós entendamos que os sofrimentos, eles têm um papel fundamental na nossa vida, que nós só enxergamos o que é bom muitas vezes quando o sofrimento bate à porta, porque enquanto estamos sorrindo não conseguimos entender. E que maravilha seria se pudéssemos entender o que é viver bem, num estado de felicidade, sem que a dor precisasse bater à nossa porta. Por isso que o Evangelho diz que a dor é bênção que meu Pai envia a seus eleitos. E isso não quer dizer que sofrimento é transformação, que sofrimento é luz. Porque há muitos de nós sofrendo sem aprendizado. Há muitos de nós sofrendo sem iluminação. E nós não estamos aqui no planeta Terra só para sofrer. Nós estamos aqui para aprender com o sofrimento e estamos aqui para sairmos do sofrimento. Sairmos do sofrimento e nos tornarmos criaturas melhores com a condição de ensinar os nossos irmãos também a saírem do sofrimento. Então, que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma noite de paz, de graça, de tranquilidade e fiquemos agora com a oração. Que Deus abençoe a todos nós. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem de ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos